Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Essa será a oração que nós devemos fazer no início de todos esses vídeos. A oração mais antiga em que a Igreja Católica tem em relação a Nossa Senhora. E, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós vamos dar início hoje a 5 dias com Nossa Senhora, para também aprimorar essa espiritualidade mariana, que nós temos como costume, aqui no Brasil e no mês de maio, voltarmos o nosso olhar para Maria. E por esse motivo, nós vamos meditar uma oração durante esses 5 dias, a Salve Rainha. Então, para você que não conhece muita coisa, ou até que mesmo já conhece, vamos aprender juntos, tá bom? Então vamos lá, em primeiro lugar, quem foi que compôs essa oração? Quem compôs essa oração, segundo os estudiosos, foi um monge, o nome dele é Hermann Contrat. Ele vivia no mosteiro na Alemanha e o ano em que ele provavelmente compôs essa oração foi no ano 1050. Então faz cerca de quase 1000 anos em que essa oração foi composta. Segundo dizem, esse monge, ele compôs essa oração, mas ela não tinha aquela parte final, Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. E o que acontece? Ele um dia estava declarando essa oração na Catedral de Spira, também lá na Alemanha, um ano depois da composição, e ao concluir o cântico desta oração, São Bernardo, que é conhecido como cantor da Virgem Maria, ele gritou sozinho no meio da catedral: ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Foi aí onde nós acrescentamos essa parte na oração. Segundo dizem sobre esse monge, ele era portador de uma doença chamada de raquitismo, além de outras enfermidades, o que gerava nele uma paralisia. E aí, ao nascer, a sua mãe consagrou ele à Virgem Maria e por volta dos 7 anos, os seus pais não tinham mais condição de poder mantê-lo diante das dificuldades e colocaram ele, confiaram ele aos monges beneditinos. E aí ele cresceu, se tornou astrônomo, físico, matemático, poeta, teólogo, músico. E neste tempo em que ele compôs essa oração, para a gente poder entender bem, a Europa passava por muitas guerras, passavam por muitas calamidades, muitas devastações. Então, em meio a esta realidade, é onde essa oração surgiu. Ela pode ser estruturada em 4 partes. O início é a invocação a Maria, depois a gente expõe as nossas necessidades, depois apresenta outras necessidades e no final, a saudação final. Mas já hoje eu queria dar um aperitivo a vocês. Então, vamos lá. Por que Maria é rainha? Essa eu acho que é a grande pergunta que tem que ser do nosso início. Eu já me perguntei isso algumas vezes. Porque, veja, a gente aprende que quem é a rainha é quem é a mãe do rei. E o nosso rei é Jesus. Ou melhor, a rainha é a esposa do rei, Então, na verdade, Maria não deveria ser rainha pensando por esse caminho, porque geralmente a rainha é a esposa do rei e Jesus não teve esposa. A esposa do rei, Jesus, é a igreja. E aí, como é que Maria é vista como rainha? Para entendermos isso, a gente tem que voltar o nosso olhar para o Antigo Testamento. Veja bem, na realidade do povo daquele tempo, geralmente um rei, ele vivenciava a questão da poligamia. Ele tinha muitas esposas. E o que é que acontece? Tendo muitas esposas, a grande pergunta é: quem é que vai ser a rainha? Então, como ele tinha muitas esposas, o costume era dizer que a mãe dele era a rainha. É daí onde a gente já começa a entender. E aí, onde é que eu começo a colocar Jesus como rei? É porque o povo hebreu teve um rei, o rei Davi, que foi o rei que unificou as 12 tribos de Israel. Então, sempre tinha-se a seguinte visão: nunca se existiu um rei, como foi Davi, e vivenciando o exílio da Babilônia, que foi algo que o povo de Deus vivenciou, ter que se retirar da sua própria terra, o que é que acontece? Ao ser retirado, eles olhavam para Davi e diziam assim: nossa, um dia vai vir um Messias que vai ser como Davi, tipo um novo Davi. A gente pode inclusive ver, se você tiver curiosidade, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 até o 14, tem-se até uma promessa de que um dia virá alguém como Davi. Esse era o Messias. Então Jesus vem como este novo Davi, o verdadeiro Davi, então. E já que ele é rei, quem é que vai ser a rainha? A mãe de Jesus, Nossa Senhora. Então é daí onde surge toda esta ideia. Mas para melhorar, vamos pegar a Bíblia. Lá em 1 Reis, capítulo 2,
versículo 19 em diante, vai dizer o seguinte, preste bem atenção o que vai acontecer aqui. Betsabeia era a mãe do rei Salomão, que foi o posterior a Davi, foi, pois, à presença do rei Salomão para lhe falar de Adonias. Olha, a mãe de Salomão vai falar de outra pessoa, como uma advogada. Olha a ligação com Maria. E vai dizer o seguinte, né? E o rei se ergueu para ir ao seu encontro e se prostrou diante dela. Depois sentou-se no trono e mandou colocar um assento para a mãe do rei, e ela sentou-se à sua direita. E assim vai continuar. Então veja bem. Em primeiro lugar, o rei, que é a pessoa principal ali daquela realidade, ele se levanta para poder saudar a sua mãe, ele se prostra diante da mãe. Isso não faz dele menos rei, certo? Mas é porque é mãe dele. Ele se prostra diante da mãe. E por conseguinte, a mãe senta ao lado do rei. Não é o rei que senta ao lado da mãe, mas é a mãe que se senta à direita do rei. O que é que a gente começa a perceber aqui? Primeiro, Maria Rainha, já expliquei um pouco dessa questão, olhar para Nossa Senhora não diminui a realeza de Jesus. Declarar que Maria é rainha não diminui a realeza de Jesus. Pelo contrário, aumenta ela ainda mais. Então espero que você tenha entendido um pouquinho desse contexto do porquê que Maria é rainha. E amanhã, no nosso segundo dia com Maria, nós vamos aprofundar um pouco mais a oração. Né? Por que o salve? E por que outros títulos dados a Nossa Senhora? Que Deus te abençoe, que a Virgem Maria interceda por ti e até amanhã.